O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Irmãos e irmãs, muitas vezes a gente escuta essa palavra e às vezes a gente até usa em discussões a respeito de religião, ou de política, ou de economia. Muitas vezes essa palavra é entendida do modo equivocado. As pessoas entendem como que tivesse sido feita uma espécie de repartição do mundo. Metade fica para César e metade fica para Deus, né? Dividem o mundo, uma parte é propriedade de um, né? E administração de um, e outra parte ou outra dimensão da vida humana é para outro. A gente costuma pensar nisso como uma espécie de compartimentos, né? E o mundo que a gente vive não nos ajuda nesse sentido, porque a nossa vida toda ela é compartimentada. Então, tem a minha saúde, tem o meu trabalho, tem os meus amigos, tem a minha vida familiar, tem a minha vida intelectual, de estudos, de cultura, e tem também o meu lado espiritual. E então, cada coisa está na sua caixinha, cada coisa está no seu escaninho, e assim a nossa relação com Deus, ela entra como uma espécie de peça da engrenagem, e não é assim que as coisas têm que ser, porque a nossa relação com Deus não é uma peça no meio da engrenagem da nossa vida, né? Ela é toda a nossa vida. E é isso que Jesus quer dizer com essa parábola. Alguns estudiosos relacionam isso que Jesus falou com o ensinamento de alguns rabinos da época, um pouquinho anteriores à época de Jesus, e que comentavam aquela passagem do Gênesis: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, eles diziam, quando César põe a sua imagem na moeda, bate a moeda, né? A moeda era batida, era o ferro mole batido com um martelo com a imagem invertida do imperador, né? Quando César manda bater a sua moeda, todas as moedas ficam com o mesmo rosto, né? Que é o rosto do César. Mas quando Deus coloca a sua imagem na criatura humana, cada criatura fica com um rosto único e irrepetível. Cada pessoa resplandece uma faceta, um ângulo do rosto infinito de Deus. E saber isso nos ajuda a reconhecer o rosto de Deus em cada pessoa humana, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Jesus
estaria aqui retomando esse ensinamento, pede que mostrem uma imagem do César, né, uma moeda, e pergunta quem é aquela cara que está naquela moeda. Eles dizem, esse aqui é o rosto do César. Então, Jesus diz aqui, é um detalhe do texto grego que não se traduz bem nas outras línguas, né? Mas Jesus diz, retornem a César o que é dele. Quer dizer, devolvam para César o que é dele e devolvam para Deus o que é dele. Então, se aquela moeda estava na mão deles, é porque eles tinham aceito, faziam comércio com aquela moeda, se valiam de toda aquela estrutura do Império Romano para fazer comércio com o mundo inteiro. Era uma relação vantajosa, não tinha um puro aspecto de tirania. E então, o que César pede de volta? Ele pede o que é dele, que a gente dê e devolva o que ele mesmo nos deu. Mas o que Deus pede? Pede também que a gente devolva a ele aquilo que ele nos deu. E o que ele nos deu? Nos deu tudo. Nos deu o nosso ser, nos deu nossa vida, nos deu o mundo inteiro, nos deu o universo inteiro. Tudo vem da mão de Deus, e o próprio César vem da mão de Deus. Então, todas as coisas brotam da mão de Deus e retornam para Ele. E o ser humano é esse sacerdote do universo que faz com que tudo retorne a Deus em forma de Eucaristia, ou seja, de ação de graças. E essa é a função de toda a criação. Quando a gente faz a apresentação das oferendas em cada missa, essa oferenda do pão e do vinho significam toda a criação. É preciso, literalmente, de todo o universo para existir aquele pão e aquele vinho, e é preciso existir todo o universo da inteligência humana e do esforço humano para transformar aquele pão, aquele trigo e aquela uva no pão e no vinho, porque a gente não está colocando sobre o altar a uva e o trigo, a gente está colocando a uva e o trigo trabalhados pelo ser humano. Então ali, em cima daquele altar, está todo o universo material, todo o universo das coisas, e está também todo o universo interior do ser humano, o seu trabalho, a sua inteligência, a sua capacidade de transformar as coisas. E com essas ofertas, a gente entrega ali todo o nosso trabalho, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos esforços, as nossas cruzes, nossas dores. A gente entrega tudo a Deus, junto com aquela patena. Então, ali acontece esse sacerdócio, que é a vocação íntima de todo ser humano, tomar tudo que existe, tomar toda a criação, tomar a si mesmo e retornar tudo a Deus em forma de ação de graças, de Eucaristia. Nós, é claro, não podemos oferecer tudo, porque tudo já é de Deus, e nenhuma obra humana está à altura de Deus. Por isso, aquilo que é oferecido no altar precisa ser transformado pelo próprio Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. E é isso que acontece na Eucaristia, é invocado o Espírito Santo e aquelas ofertas se transformam, se mudam, se convertem no próprio Filho, porque é só o Filho que tem acesso ao Pai. E é Ele que leva, que assume toda a nossa vida, assume em si todo o universo, tudo que existe, e entrega
tudo isso ao Pai, e nós entregamos tudo com Cristo, por Cristo e em Cristo. Como é importante a gente lembrar dessas três frases, por Cristo, com Cristo e em Cristo, porque é ali onde a gente realiza a nossa vocação sacerdotal, a nossa vocação de sacerdotes do universo. É só com Cristo, por Cristo e em Cristo, fazendo parte do seu corpo, que é a igreja, reunido no Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, o que se entrega a César é aquilo que ele mesmo nos deu. Aquela superfície da nossa vida com as suas diversas necessidades. E o que se dá a Deus? Se dá a Deus tudo, todo o universo, todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo o que ela é. Para Deus se dá tudo, porque tudo veio das mãos dele. E tudo se retorna a Deus em ação de graças por meio do seu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Vamos, irmãos e irmãs, recordar isso nessa nossa missa de hoje e lembrar que aquilo que vem de César acaba voltando para ele, então a gente não pode idolatrar nenhuma coisa desse mundo, porque tudo volta para onde veio, veio do nada e volta para o nada, as coisas passageiras, as coisas desse mundo vêm do nada e voltam para o nada, E entregar a Deus tudo o que nós somos, porque nós somos chamados, convidados a viver a vida eterna com Ele, a vida eterna que já se inicia nessa Eucaristia que nós celebramos. Peçamos a graça de entender e de fazer da nossa vida uma oferta agradável a Deus.